Olá! Nós vamos trabalhar aqui com um exercício diferente, bacana. No íon hidroxônio H3 ou mais, quantos elétrons existem em torno do núcleo do átomo de oxigênio? Então, o que ele quer saber? Quantos elétrons estão girando ao redor do núcleo do átomo de oxigênio nesse íon? Vamos fazer a distribuição eletrônica dos elementos envolvidos nesse íon. Então, vamos começar pelo átomo de oxigênio, né? Z igual a E, que é igual a 8. E fazendo a distribuição eletrônica, nós percebemos que na camada de valência do oxigênio tem 6 elétrons. Então, para o átomo de oxigênio se tornar estável, ele precisa de mais 2 elétrons. O hidrogênio só possui um elétron e a sua distribuição eletrônica é um S1. O átomo de hidrogênio ele se torna estável com 2 elétrons. Como ele já tem um, ele vai precisar de mais um. Agora vamos falar do íon H+, né? H+ não tem elétron nenhum, por isso que a distribuição eletrônica do H+ é um S0. O átomo de hidrogênio só tem um elétron. Se ele perder esse único elétron que ele possui, aí então ele se torna H+. Então, H+, quer 2 elétrons para poder se tornar estável. Muito bem. Qual é a reação que leva à formação do íon hidroxônio? É a reação da água com H+. Quando a água se une com H+, leva então à formação do íon H3 ou mais. O átomo central nessa espécie química é o oxigênio. E o oxigênio, ele possui 8 elétrons no total, mas sendo que desses 8, 6 estão na camada de valência. Então, quando a gente faz a fórmula eletrônica, né, de uma espécie química, a gente só coloca os elétrons envolvidos na camada de valência. Muito bem. Então, agora, vou representar a ligação do oxigênio com o hidrogênio. O átomo de hidrogênio só possui um elétron. O hidrogênio fica estável com 2 elétrons. Então, estabelece aqui uma ligação covalente entre o O e o H. Vamos colocar aqui mais um átomo de hidrogênio para levar à formação da molécula de água. Pronto. Então, aqui nós temos a água, com as suas 2 ligações covalentes. Tanto o H quanto o O, nessa fórmula, na fórmula da água, todos os átomos estão estáveis. Mas para levar à formação do H3 ou mais, a água tem que se unir com o H+. Então, o H+ se aproxima da água. Lembrando que o H+ não tem elétron nenhum. E ele, para se tornar estável, ele quer 2 elétrons. O oxigênio da água é bonzinho. Então, ele vai compartilhar esse par de elétrons com o H+, através de uma ligação covalente dativa. Então, essa é a fórmula eletrônica. Agora, a fórmula estrutural. Para cada ligação, a gente coloca um tracinho. Tá. Lembrando que a carga desse H+ não some, tá? Porque ele não está ganhando o elétron do oxigênio, ele está compartilhando. Beleza. A pergunta é, quantos elétrons existem em torno do núcleo do átomo de oxigênio? Então, o O sozinho, ele possui 8 elétrons girando ao redor do seu núcleo, sendo que 6 estão na camada de valência. Mas sozinho, sem fazer nenhuma ligação, já tem 8 elétrons girando ao redor do seu núcleo. Com mais esse elétron aqui, desse H, ele passa a ter 9. Com mais esse elétron aqui, desse outro H, ele passa a ter 10. Então, no total, vão ser 10 elétrons girando ao redor do núcleo do átomo de oxigênio. Não conta elétron do H+, como eu disse, H+ não tem elétron. Então, a resposta correta, D. D de doida. É isso aí, galera.